Boa tarde, novamente. Já comecei a gravar a aula, certo? Com a autorização de vocês. E vejam se vocês visualizam os slides, por favor, e me avisem. Já, professor. Sim. Já fiz o processo aqui. Tá, né? Pronto. Então, hoje a gente vai ver a parte de balanço de massa em regime transiente, certo? A gente tem visto balanço de massa, nas duas últimas aulas a gente viu o balanço de massa, que foi aquela parte do balanço de massa sem reação química, onde a gente tinha as correntes principais da alimentação nas operações unitárias e tinha as correntes, digamos, secundárias, que são dos componentes, né? Então, a gente fazia um balanço global e um balanço parcial por componente, ou seja, por componente da mistura. Aí a gente fazia os dois balanços. A gente tinha a fração molar de cada um, ou fração mássica, fazia o balanço global e fazia o balanço parcial quando necessário. Depois foi incluído mais de uma operação unitária. Então, foi feito o balanço de massa quando se tem mais de uma operação unitária. Uma vez passado isso, a gente fez o balanço de massa com reações químicas, onde a gente incluiu no balanço de massa com reação química. Vocês sabem que existem 4 tipos de balanços de massa com reação química, onde 2 deles são globais e 2 também são parciais. Os globais que a gente chama, a gente pode fazer por grau de avanço ou pode fazer por conversão. Tanto faz um dos dois, escolhe aquele em que o dado já está fornecido e está mais fácil de ser realizado. E o outro balanço parcial também tem 2 modalidades. Pode fazer por molécula, componente, ou pode fazer por átomo. O mais usado é por átomo. Então, a gente faz por átomo. Eu vou botar aqui vocês, tá? Dá um barulho aqui atrapalhando. Alguém fecha aí o microfone, mas eu vou, de qualquer forma, ativar aqui o mudo de todos. Quem quiser falar, levanta a mão. Vocês viram que tem uma mãozinha aí, ó. Agora? Tem uma mãozinha. Eu vou levantar para vocês verem, ó. Aí quem quer falar, levanta a mão. Para não falar todo mundo ao mesmo tempo. Sendo que vocês mal falam, né? Então, nem vai funcionar muito essa modalidade da mãozinha. Era melhor ter as mensagens. Estão vendo aí o slide? Sim. Pronto. Então, recapitulando, aí vocês podem fazer o balanço por molécula ou o balanço por átomo. O mais recomendado é por átomo. Então, balanço de massa é o assunto mais importante da engenharia química em relação a essa disciplina. Então, vocês precisam aprender mesmo. Um engenheiro que não sabe fazer um balanço de massa, ele não é um engenheiro químico. É o diferencial do engenheiro, certo? Do engenheiro químico. Existem outras modalidades de engenharia que nós sabemos que o engenheiro químico pode trabalhar. A gente pode trabalhar na parte ambiental, a gente pode trabalhar na parte de engenharia de produção, que é mais gerencial, são ferramentas gerenciais. A gente pode trabalhar na parte de equipamentos. Só é fazer uma pós em equipamentos, a gente consegue trabalhar na parte de equipamentos. Então, a gente pode trabalhar na parte de petróleo, só é fazer uma pós em petróleo, a gente consegue andar bem na área de petróleo. Eu já ensinei na área de petróleo e trabalhei na área de petróleo. Na área de automação, a gente pode também fazendo uma pós ou aprendendo mesmo na Tora como eu fiz. Eu já trabalhei, nunca pensei que eu fosse configurar um PLC e um SDCD, que é um sistema de controle. Mas é incrível que eu aprendi e consegui fazer. Então, assim, são coisas lógicas que dá para fazer nessas áreas. Elas não dependem muito de um conhecimento aprofundado, de um alicerce. Então, uma pessoa que chega e outro ensina, ele consegue acompanhar e fazer igual a quem estava fazendo. No entanto, um desses engenheiros assumir a função de um engenheiro químico não tem como. Por quê? Porque o pilar principal da engenharia química e o diferencial é o engenheiro químico
ele sabe a química, que outras disciplinas não veem. E sabe as derivadas da química, que são balanço de massa, balanço de energia. Só quem sabe fazer balanço de massa e balanço de energia é engenheiro químico. Então, não tem como trazer um engenheiro num projeto grande, um engenheiro eletricista ou engenheiro de automação ou ambientalista para vir fazer balanço de massa, que ele não vai conseguir fazer. Entendeu? Ele não tem base para fazer um balanço de massa ou um balanço de energia. De energia até pode ser um engenheiro mecânico, mas o balanço de massa não. Mas eles não veem termodinâmica. Para balanço de energia pode ser. Mas balanço de massa não. Então, vocês têm esse diferencial. Então, perceba a importância do engenheiro químico. Vocês podem atuar em outras engenharias e eles não podem atuar na engenharia de vocês. Porque vocês têm um diferencial, nós, né, que eu também sou engenheira química, temos um diferencial que é justamente saber fazer balanço de massa. Então, não é uma questão só de diploma. E formar em engenharia química, porque é um curso bonito e ter um diploma. É uma questão de ser um bom engenheiro. Formar em engenharia química, porque não é um segundo grau, onde você só quer o diploma para fazer o vestibular. O objetivo do segundo grau é você conseguir ter um certificado que lhe garanta que você pode fazer um vestibular. O objetivo da universidade não é esse. O objetivo da universidade é que, independente do diploma, que você consiga atuar na sua profissão como engenheiro, na engenharia que você escolheu. Porque nada adianta um diploma se você não sabe fazer nada. Se você termina engenharia química e não consegue fazer nada. Então, se tiver que atrasar o curso, se tiver que demorar mais para realizar o seu sonho, demore. Se tiver que levar 6 anos para terminar engenharia química, 7 anos, 8 anos, leve 6 anos, 7 anos, 8 anos. Mas saia preparado para assumir o mercado de trabalho. Porque se sair antes... terminei o curso em 4 anos e meio. Tem gente que enche a boca e não sabe de nada. Sabe fazer um balanço de massa. Vai ficar desempregado, tendo que fazer milhões de pós para ver se acompanha aquele que vai ficar 7 anos na faculdade. E talvez o que fique 7 anos, que aprendeu mesmo, ainda passe na frente daquele de 4 anos e meio. Então, tem que ter seriedade, tem que aprender e tem que estudar. A gente está com telepresencial na Pitágoras. Não paramos. Vocês verem que universidades maiores aqui de Salvador, famosas, pararam, porque não tem o banco de dados, não tem a estrutura que a Pitágoras tem, porque faz parte da Croton, do grupo Croton, que é um grupo enorme, e aí tem estrutura. Então, vocês são privilegiados de estarem conseguindo fazer aula telepresencial. Algumas faculdades pararam, e vocês não. Então, vocês ganharam um semestre na frente de outras pessoas. E ganharam mais do que um semestre, como eu já havia falado em outras aulas. Ganharam um aprendizado diferenciado, que é trabalhar no telepresencial. Aprender a usar outra ferramenta, que o mercado da tecnologia está inovando a cada dia. De repente, vocês se deparam trabalhar numa indústria em que você vai ter que ser um engenheiro que vai ficar no telepresencial, porque tem que fazer conferência com outros países, outras regiões. Hoje, com a globalização, é tudo... você fala com o país em 2 minutos, pela videoconferência. Então, vocês já vão estar antenados nisso aí, enquanto outros não sabem muitas vezes nem usar. Então, tudo que parece ser ruim termina sendo bom. É só a gente mudar o lado e ver o outro lado das coisas, certo? Então, voltando aqui para a nossa aula, hoje eu vou passar uns modelos, como eu fiz em mecânica do fluido ontem, de uns fluxogramas de processo, os PFDs que eu falei para vocês da aula, como ele é de fato. Vou mostrar para vocês os modelos. Ontem eu passei um tempão pegando meus CDs de projetos, que fazia tempo que eu não abria, para catar documentos interessantes para mostrar hoje na aula de vocês. Para que isso? Para motivar vocês de que esses assuntos são importantes, são aplicáveis na engenharia, que de fato vocês vão usar. E isso vai motivar vocês a ficar o final de semana estudando, vai motivar vocês a dormir tarde estudando, a ver a importância disso, certo? Como eu falei para vocês, eu sou formada em engenharia química há 17 anos, eu entrei com 15 anos na faculdade. Eu levei 6 anos para terminar o curso. Muitos colegas terminaram em 5 anos, em 4 anos e meio. E hoje eu não me troco por esses, entendeu? Nunca fiquei desempregada, graças a Deus, durante esses 17 anos. Eu trabalhei os 17 anos, 10 anos na engenharia e agora tenho 6 anos na educação.
E um ano aí foi porque foi o ano de estágio, né? Aí não é carteira assinada, eu não contei esse um ano aí, mas eu estagiei na Petrobras durante quase um ano. Então é isso. E eu faria novamente se você dissesse, ó, medicina tá bombando, é o melhor curso do mundo. Você tem uma vaga em todas as faculdades para medicina, direito, o que você quiser. Você escolhe o quê? Eu escolheria engenharia química novamente. Então não me arrependo de nada. Foi a melhor escolha que eu fiz. E eu gosto muito do curso e quero que cada um de vocês sintam mesmo, né? Gostem mesmo, estudem mesmo e sejam um excelente engenheiro, porque não vão ficar desempregados. Vai voltar aí, vai acabar essa pandemia, o mercado vai aquecer novamente e nós iremos trabalhar. Como eu falo para vocês, o primeiro emprego não se escolhe, se trabalha ganhando pouco, com o objetivo de aprender. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe quase nada, a gente sabe 30%, por melhor que seja a faculdade, federal, particular, o que é que seja. Os 70% a gente aprende trabalhando e errando. Então, quando não já comecem querendo ganhar o salário de um engenheiro, o piso de um engenheiro hoje é 10 mil, porque são 10 salários mínimos. Mas se uma empresa te pagar 3 mil, 2 mil, vai. Porque você tem que pensar assim, o que é que eu tenho para oferecer à empresa? Eu sou engenheiro formado, mas eu sei tudo? Eu não sei de nada. Essa empresa é quem vai estar me ensinando. Me escolheu e está me ensinando para que eu aprenda com ela. Eu vou aprender com os novos engenheiros que estão lá. Então tem que ter muita humildade no primeiro emprego. Trabalhar não por o que você... para usar o trabalho como você está aprendendo. Você está sendo pago para aprender. Então eu diria que os 2 primeiros anos como engenheiro, você está sendo pago para aprender. Depois de 2 anos de trabalhando na área, que você pode aí sim pleitear um salário melhor, pleitear um emprego melhor e em busca de coisas melhores para você. Mas quando você inicia, vocês vão estar ganhando bem menos, certo? Então tenham isso em mente. E outra coisa, não desistam do sonho de vocês de fazer engenharia química. Então, procure sempre atuar em indústrias químicas, na área de engenharia química, porque são muitos estudos para jogar fora, para depois ir vender Mary Kay ou vender outra coisa, né? Tem gente que sai da área, desiste. Não desistam do sonho de vocês. Você pode até vender Mary Kay para arranjar o dinheiro do transporte para trabalhar como engenheiro de graça. Ou então, arranjo um estágio de engenharia, não vou te pagar nada. Quer estagiar aqui na minha empresa, mas não vou te pagar nada. Tudo bem, vou vender Avon, vou vender Mary Kay, arranjo dinheiro com Mary Kay e Avon, vendo joias, vendo roupa, calçado, o que é que seja, e com esse dinheiro eu pago o transporte e vou estagiar de graça, que na verdade não é de graça, vou estagiar para aprender. Essa é a visão, certo? Então, existem algumas empresas que trabalham com voluntários. Tentam entrar para estagiar como voluntário, quem puder. Faz contato e começa a estagiar urgente, quando começa a retomar, né, o trabalho. Porque é muito importante e vocês têm que pensar que os 2 primeiros anos é aprendizado, não é dinheiro. O dinheiro vem depois. O dinheiro vem depois do esforço, nunca vem antes. Ninguém lhe promove para você trabalhar antes. Primeiro você dá um gás, depois você é promovido. Geralmente é assim. Então, o que eu não aconselho a nenhum de vocês é pegar e trabalhar no shopping, arranjar um emprego, carteira assinada no shopping, ou na área de saúde, em hospital, em qualquer outro lugar, como secretário, né, assistente administrativo, porque vocês vão estar saindo totalmente da área. Eu sei que vocês precisam pagar a faculdade, muitos de vocês precisam trabalhar e é com esse dinheiro que paga a faculdade. Mas a minha sugestão é dar aula de reforço para o 2º grau, para o pessoal de colégio particular, dar aula de reforço para o pessoal que está entrando na faculdade, cálculo 1, cálculo 2, não sabe derivar nem integrar. Se vocês começarem a fazer esses trabalhos dessa forma, vocês vão ganhar muito mais do que um salário mínimo, vão ter mais tempo para estudar e vão conseguir pagar a faculdade e estudando, fazendo engenharia, entendeu? Porque vocês trabalharem para ganhar um salário mínimo num local, vocês vão se cansar demais nesse trabalho e vão fazer uma engenharia muito fraca, porque não vão ter tempo de estudar, vão chegar cansados nas aulas, não vão ter tempo de estudar. Então, é melhor vocês se dedicarem a atividades que vocês possam construir uma renda sem se cansar tanto, entendeu?
porque o objetivo de vocês tem que ser terminar o curso bem e arranjar um emprego na área de vocês. Que esse objetivo desse sonho nunca saia da cabeça de vocês. Então, hoje eu resolvi começar a aula com essa introdução aí, para motivar vocês cada vez mais, porque eu sei que não está fácil ficar em casa, né, para alguns que gostam muito de sair, mas é porque a gente não sabe que a casa é o nosso melhor lugar. Então, que vocês pensem assim, que quem está internado no hospital, na UTI ou no coma, ou mesmo que esteja internado na enfermaria, onde ele queria estar agora era em casa. E a gente está em casa e muitas vezes reclama. Então, pensem nisso, não reclamem, agradeçam por estar em casa e vamos continuar lutando, que vai dar tudo certo no final, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar para vocês antes de começar a aula, para a gente já começar motivado a aprender cada detalhe desse assunto, que é bem importante para vocês. Alguma pergunta? Dormiram? Foi com minha conversa? E aí, fala alguma coisa. Tem algo a acrescentar? Pensei, não era para dormir, não, viu? Eu conversei para motivar, não foi para dormirem, não. Ariane, mostra a tua voz. Oi? Ok. Alguém ouviu o que eu falei? Mostra a tua voz. Não, professora, tá tudo certo, não ficou nenhuma dúvida, não. E foi até bom falar sobre isso, porque em casa a gente conversa com os parentes, essas coisas, a gente fica desmotivado mesmo, porque é um período que, se não se brincar, é jogado fora, porque a dedicação que é presencial e o que a gente se empenha presencialmente é uma forma, né? Estudar, querendo ou não, para a gente, é complicado estudar em casa, estudar sozinhos, assim, nem todo mundo tem todas as ferramentas que precisa, então é complicado. Então, realmente foi legal esse choque aí de realidade. Gente, a gente nunca vai ter tudo o que precisa, nunca. Isso aí até que é milionário, que tem muito dinheiro, que a gente acha que eles não têm o que precisa, às vezes falta até saúde para eles, que é o que eles mais gostariam, né? Então, a verdade é essa, a gente não tem tudo que precisa nunca. Minha mãe sempre falou isso, que a gente só vai estar conformado quando morrer, porque aí não tem jeito. Porque a vida é isso, a vida é sempre estar precisando de algo para ir em luta em busca dele. Então, isso é o bonito de viver, é saber que sempre a gente está precisando de alguma coisa, por isso a gente continua vivendo e lutando. Porque se a gente não tiver tudo, a gente não vai querer construir nada. Então, perceba essas celebridades que constroem tudo muito rápido. Depois tem uma depressão horrível, ou usam droga, morrem de overdose, morrem bem antes. Então, esse demorar de construir as coisas, às vezes é até benéfico para que a gente possa viver até 100 anos. Porque só vamos conseguir tudo que a gente imagina, ou 80%, porque o tudo nunca vem, com 100 anos. Pronto, vou ter 100 anos para viver. Melhor do que eu conseguir tudo aos 30, depois morrer com 31, porque não tenho mais nada para conseguir, não vou lutar mais, pronto. Ficar em depressão. Então, assim, é bem difícil, é bem complicada a vida. A gente nunca vai estar satisfeito. A gente só tem que tentar viver seguindo um lado positivo, vendo sempre o outro lado, vendo de coisas ruins, tirando o bom do ruim. Busque o bom do ruim. Então, é ruim a aula telepresencial comparada à aula presencial. Mas é muito bom a aula telepresencial comparada a estar em casa agora sem fazer exatamente nada. Só ouvindo essas lives, tomando cerveja e fazendo selfie de live, de cantor que está ganhando dinheiro às custas de quem está com a TV ligada, assistindo a live. E eles estão ganhando dinheiro lá deles, ou de youtuber deles lá, né? Então, assim, perto de quem está aí desocupado 6 meses, sem fazer nada, sem ter nenhum conhecimento, vocês estão muito na frente. Vocês estão muito bem, se esforçando e tentando estudar, extrair do zero alguma coisa. Então, se o presencial você consegue extrair 80%, do telepresencial você consegue extrair 50%, e quem não está extraindo nada, está zerado, não é pior?
Então, a gente tem que se comparar não com o presencial, a gente tem que se comparar com quem não está estudando, com as faculdades que fecharam, que perderam o semestre. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Então, avisa para o pai de vocês, esposo, filho, sempre passa o lado bom. Tá ruim telepresencial, mas é melhor do que não fazer nada. Imagine, você tá em casa só lavando prato, fazendo comida, dormindo, comendo, dormindo, comendo, dormindo. Pelo menos você tem uma outra atividade, né? A mais. Certo? Então, que fica essa mensagem para vocês e vamos começar a nossa aula. Já começamos, né? Mas vamos começar a aula de fato aqui na parte da engenharia. Qualquer pessoa que queira conversar comigo no particular, desabafar, pode falar também. Sou todo ouvido. Nesse momento, a gente tem que se dar as mãos. Vendo os slides? Estão vendo os slides? Sim. Eu acho que já conseguimos, todos que queriam participar da aula, já conseguiram acessar. Então, eu estou fazendo essa conversinha antes para dar tempo até as pessoas acessarem. Vamos lá. Então, os balanços de massas, agora, o balanço de massa, a gente vai ver em regime transiente. Então, o que é um regime transiente? A gente viu nas aulas anteriores, um regime permanente. E o que seria transiente? Quem lembra dessa definição? Ninguém vai falar, vai deixar eu falando só, a aula está gravada, vão achar que eu não ensinei nada para vocês, me ajudem. Vamos, Gabriele. Vamos, Ariane, por favor. O que seria, Cristialdo, o que seria um regime transiente? Vocês já viram isso? Quem está comigo em mecânica dos fluidos já deu essa definição. Quem está comigo em reatores já deu essa definição e agora em princípio de processo. Então, não tem como não saber. Vamos lá. Eu quero a resposta de alguém. Alguém fala, por favor. Cadê os engenheiros? Se eu tiver que contratar um, não vou querer não, esse povo mudo. Transiente é o que não se altera? Hã? O regime transiente é o que não se altera ou ele não, professor? Transiente. É que apresenta variação de tempo. É o regime permanente, tamanho formal que não se altera. É mais ou menos assim, eu acho. O transiente é que tem variação. Quem está falando aí da variação? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, muito bem. Gente, permanente é que vai... Olha o nome, permanente. Ele vai permanecer do mesmo jeito, independente do que está acontecendo com o fluido. Então, é permanente. Transiente, tá vendo? Ó, transiente. Ele vai ter alguma alteração. Então, nunca mais vocês vão confundir regime permanente com regime transiente. E outra coisa, no slide aí está aberto para vocês, estava dizendo o que era, né? Só era ler, pelo menos. Então, ó, os conceitos de balanço de massa em regime transiente, ou seja, quando ao menos uma variável de processo apresenta alteração de suas propriedades em função do tempo. Então, lembra do balanço de massa em regime permanente, que é entrada igual a saída, quando não tem reação química, e o acúmulo, né? O acúmulo tem geração e consumo com reação química. Mas existe o estado permanente e o estado transiente. Mesmo com reação química, se o estado for permanente, com relação ao tempo, eu não terei, algumas variáveis serão canceladas. Mas se o estado é transiente, pelo menos uma tem que alterar com o tempo, porque senão ele passa a ser permanente. Entenderam a diferença? Sim. Alguém quebrou alguma coisa aí, que eu vi um barulho. Deixa eu botar aqui para vocês de novo. Toda hora sai isso. Ativar o mute de todos. É isso. Deixa eu tirar minha mãozinha aqui que está levantada. Quem tem que levantar é vocês, a mão. Então, voltando aqui.
qual seriam essas competências para vocês compreenderem esse tipo de balanço? Tem 3 competências. A primeira competência é conhecer e compreender os principais conceitos e variáveis envolvidas em processos químicos. Então, quais são os conceitos que vocês precisam aprender em processos químicos? Aqueles conceitos que a gente já vem falando o tempo todo, que são os conceitos exatamente regime transiente, regime permanente, estado estacionário, estado não estacionário. Que mais? Quais são os outros conceitos? Balanço com reação química, balanço sem reação química, correntes de processo, conversão, composição, massa específica, todos esses conceitos envolvidos e as variáveis envolvidas: pressão, temperatura, viscosidade, massa específica, vazão, né? Área, comprimento, se precisar. Tudo isso são mols, número de mols, conversão molar, conversão massa, conversão volumétrica. Então, tem que compreender esses principais conceitos. Balanço de massa com reação química, sem reação química, balanço de massa com operação unitária, com mais de uma operação unitária, balanço de massa em regime permanente, em regime transiente, tudo isso. E compreender a segunda competência, compreender as metodologias para os cálculos de balanço de massa. Então, o que seria compreender essas metodologias para calcular um balanço de massa? É o que a gente vem falando. Eu tenho balanço de massa global, somando todas as correntes de entrada e saída do processo. Essas correntes podem ser invasão mássica, invasão molar ou invasão volumétrica. Também pode ser em número de moles, em número de massa ou em número de volume, né? Então, uma das metodologias é o balanço global. A segunda é o balanço parcial por componente, né? Você vai pegar os componentes de entrada e saída, aí você tem a conversão dos componentes, que é quanto daquele componente foi convertido em produto, né? Depois você tem uma outra metodologia, são as metodologias com balanço de massa. Com reação química, balanço de massa com reação química. Que aí eu já falei no início, que são aquelas metodologias, aqueles 4 modelos, né? Que é com grau de avanço, com conversão, ou com os parciais, com molécula ou número de átomo. Então, tudo isso são metodologias para se calcular o balanço de massa. Saber fazer a estequiometria também. Saber definir outras definições lá na competência 1, que é definir bem um reagente limitante e um reagente em excesso. Saber a diferença entre eles, né? Então, tudo isso é importante. Saber o que é uma operação unitária. E a competência 3, uma vez que você conhece os conceitos, conhece as metodologias e conhece as variáveis, o que é que você pode fazer com ela? Aplicar a aplicação prática dos conceitos de balanço de massa em processos em regime transiente, com e sem reação química, certo? Então, é isso. Vocês vão estar aplicando todos esses conceitos para conseguir determinar essas variáveis de processo. Então, é isso. Então, a disciplina em si, o resumo da disciplina em si está nesse slide, praticamente. As primeiras aulas lá, onde a gente teve aquela parte de conversão de unidades, dimensões, certo? Foi só a base, o alicerce, para que vocês chegassem, saber o que é uma conversão, o que é uma vazão, né? Saber fazer a transformação de unidades. Tudo isso foi só um alicerce para que vocês, quando chegassem no balanço de massa, vocês não se preocupassem em compreender o que é uma dimensão, ter dificuldade em transformação de unidade e no que é uma dimensão e no que é uma unidade, por exemplo. As contas básicas já estão revisadas para que vocês daqui para frente não tenham dificuldades. Então, aquelas primeiras aulas era mais com esse objetivo. Então, o objetivo da aprendizagem
desse conteúdo dessa unidade é conhecer os conceitos sobre os balanços diferenciais, conhecer os conceitos sobre os balanços integrais. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com o estado transiente. Então, quando se trata de um estado transiente, a gente já começa a pensar na variável tempo. Alguma coisa está variando com o tempo, então já começo a entrar com balanços diferenciais e balanços integrais, que antes a gente cortava. Estudar as aplicações sobre balanço de massa em regime transiente sem reação química e compreender as aplicações sobre balanço de massa em regime transiente com reação química. Então, utilizando planilhas eletrônicas. Então, assim, quando eu entro no estado transiente, eu já começo a precisar de diferenciais e integrais. Se o meu balanço é sem reação química, ainda fica fácil, dá para fazer manualmente. Agora, se eu coloco no estado transiente um balanço já com reação química, eu vou precisar da ajuda de um computador para conseguir resolver. E aí eu vou precisar ter planilhas eletrônicas no Excel ou em qualquer outro software que me ajude a resolver isso. Aí você me pergunta, e na empresa, na indústria, como é o balanço? O balanço é real. O que significa um balanço real? Um balanço que há em estado transiente com variação de tempo. Então, é muito importante, não que não seja importante conhecer os outros, mas esse das planilhas é o que mais a gente usa, certo? Então, até agora foi feito um alicerce e alguns degraus que vocês subiram, para chegar no último degrau, que é na unidade 4, onde de fato é o que a gente vai aplicar na indústria. Definição do balanço de massa em regime transiente. Além do regime permanente, os processos químicos podem operar em batelada ou semicontínuos. Semibatelada, vocês já viram esses conceitos lá em reatores. Sendo que ambos os processos, pelas suas próprias naturezas, ocorrem em regime transiente, certo? Então, variação de massa, variação de volume, acúmulo é diferente de zero. Então, ou você tem uma variação de massa, por exemplo, realizam-se variações da massa total ou da massa dos componentes envolvidos no processo num dado volume de controle, em função do tempo. Então, uma das coisas que acontecem no regime transiente é isso. Vai haver uma variação da massa, que pode ser a massa total e a massa dos componentes, num determinado tempo, num dado volume de controle. Variação de volume. Variações de volume, densidade e composição num dado volume de controle. Então, com o tempo também. Acúmulo é diferente de zero. Então, agora você vai ter acúmulo. Na aplicação dos balanços de massa total ou para um componente em processos em regime transiente, o termo de acúmulo ele é diferente de zero. Ele vai ser utilizado. Fundamentos gerais sobre balanço de massa em regime transiente. Até agora, né, até este momento dos nossos estudos, aplicamos os conceitos de balanço de massa com ou sem reação química em operações unitárias que operam em regime permanente. Então, foi tudo que a gente viu até agora. Ou seja, unidades de processo que não apresentavam variações de suas propriedades em função do tempo. Então, todos eram constantes. Com isso, a gente cancelava o termo acúmulo. Nessa sessão, que é a sessão 4, introduziremos os conceitos para a aplicação do balanço em massa em operações unitárias em regime transiente, isto é, que apresentam variações em função do tempo. Então, recordar a equação geral do balanço de massa, bem como os termos que constituem essa equação. Então, vai ser importante a gente voltar agora para aquele primeiro balanço de massa lá, onde a gente, sem a reação química, para a gente aplicar o transiente nele, aplicar o regime transiente nos primeiros conceitos de balanço de massa e depois, na próxima aula, a gente vai fazer com reação química. Então, a equação geral do balanço de massa, como vocês viram, a gente sempre parte da geral e vai eliminando os termos. Então, um balanço de massa, então você já viu essa equação, porque mesmo quando estava no estado permanente, a gente iniciou por ela. Um balanço de uma quantidade conservada, massa total, massa de uma espécie particular, energia e momento. Em um sistema, uma unidade de processo,
uma série de unidades ou um processo completo. Pode ser escrito pela equação geral. Então, assim, para fazer um balanço de massa, né, você precisa ter alguma espécie em particular para que seja transferida de um local para outro, ou que aconteça num local único, numa batelada. Então, é necessário ter uma unidade de processo. O que é uma unidade de processo? É a mesma coisa que uma operação unitária. Você vai escolher um sistema para ser sua unidade de processo. Pode ser uma série de unidades de processo, ou seja, uma série de operações unitárias, um trocador, uma torre, um vaso, ou pode ser o processo completo. Você fazer o balanço de massa no processo completo. Independente de como vai ser o seu processo, se vai ser uma unidade só, se vai ser 2 ou 3, ou se vai ser o processo completo, é a mesma equação. Você vai separar o sistema que você quer estudar, fazer um quadradinho no sistema que você quer estudar, para você separar as entradas e as saídas. Então, vai ser a entrada, que é o que entra através do limite do sistema. Então, você separou o seu sistema, o que vai entrar no limite do seu sistema. Mais a geração, o que é produzido dentro do seu sistema. Então, o que é que vai acontecer ali? Menos a saída, que é o que vai sair através dos limites do sistema. Menos o consumo, que é o que vai ser consumido dentro do sistema, né? Igual ao acúmulo, que é o que vai ser acumulado dentro do sistema. Então, perceba, como é que a gente ajusta os sinais? Os sinais de entrada e de geração são positivos, porque eu estou entrando com algo no meu sistema e estou gerando. Então, a geração é um positivo. A saída eu estou retirando do meu sistema. E o consumo eu também estou consumindo do meu sistema. Então, por isso que é negativo. Tudo isso é igual a acúmulo. Por quê? É o que acumulou lá. Quando eu tiro o que entrou, mais o que eu somo o que entrou mais o que gerou, e retiro do que foi consumido e do que saiu, o que sobrou disso aí é meu acúmulo. É o que acumulou, o que foi a mais do que o processo precisava. Então, eu tive um acúmulo. Então, esse acúmulo, por isso que essa equação é igual ao que acumulou, certo? Isso acontece em regime transiente, porque em regime permanente não acumula nada. Tudo que entra é igual ao que sai, certo? É a conservação da massa. A gente tem a conservação da massa. Já no regime transiente, a gente não tem a conservação da massa, a gente tem esse acúmulo. Se não há reação química no sistema, então a geração é igual a zero e o consumo é igual a zero. Claro, porque eu só vou ter consumo se eu tiver um reagente. Eu vou consumir o quê? Né? Se eu não tenho um reagente, eu não vou consumir nada. Eu só vou gerar algum produto da minha reação se eu consumir alguma coisa. Se eu tiver uma reação química, é que eu gero um produto. Então, se não tem reação química, eu nem consumo reagente e não gero nada. Por isso é zero. Então, se o sistema não tem reação química, eu não tenho geração e não tenho consumo. Caso contrário, se o sistema tiver reação química, aí sim a geração e o consumo obrigatoriamente é diferente de zero. O termo de geração representa a formação de um produto através de uma reação química e o tempo de consumo representa a quantidade de reagentes consumidos na reação. É o que eu já havia falado. Se um sistema está em estado estacionário, o termo acúmulo é igual a zero, porque estado estacionário é a mesma coisa que regime permanente. O estado é estacionário, o regime é permanente. O caso contrário, o acúmulo é diferente de zero, que é o regime transiente, certo? Ou estado não estacionário. Lembrando que o termo acúmulo descreve a variação de massa em um intervalo de tempo. Então, quanto eu tenho de massa variando no tempo. Balanço de massa em regime transiente agora. No caso do regime transiente sem reação química, a gente vai ficar apenas com acúmulo vai ser igual a entrada menos saída, porque a gente não tem reação química, a gente zerou aqueles dois componentes de consumo e geração. A gente ficou só com acúmulo vai ser igual ao que entra menos o que sai. O balanço de massa em regime transiente, ele pode ser escrito através de dois tipos de balanço. Eu posso fazer o balanço na forma diferencial e o balanço na forma integral.
Por que eu vou usar diferencial integral? Porque eu tenho agora o regime transiente. O balanço diferencial. Alguma dúvida até aí, gente? Professora, Oi. o Cristiano pediu para aceitar ele. Já entrou e saiu umas 20 vezes, Cristiano. Porque ele disse que a internet dele tá ruim. Deve ser mesmo. E a Jéssica Jéssica não tá aqui, não. Acho que ela já entrou. Ou então desistiu. Temos 10 alunos. Então, gente, alguma dúvida até aí? não, tranquilo. Bora, Gabriele. Tem mais alguém com dúvida? Não, professor. Tá tranquilo, né? E agora? Pronto. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no slide novamente. Não tem não, Jéssica, aqui. É Jéssica que você falou? Vou voltar para o Isso, slide. era. Eu acho que ela desistiu. Deve ser a internet ruim. Infelizmente. Então, vamos lá. O balanço diferencial. Nos processos químicos, vocês estão vendo? Estão visualizando? Sim. Caso não estejam, me avise, tá? Nos processos químicos em regime transiente, você deve assimilar que o balanço geral você sempre terá como resultado acúmulo igual a entrada menos saída. Ou em algumas situações, por exemplo, na realização do balanço em um tanque de esvaziamento, você vai ter apenas o acúmulo igual a menos a saída. Porque você está esvaziando o tanque, então você não tem a entrada. Só tem a saída, que é sempre negativa. E a entrada é sempre positiva. Balanço diferencial. O que é que diz o balanço diferencial? Ele indica o que está acontecendo em um sistema em um instante determinado no tempo. Então, como eu já expliquei isso em outras disciplinas, quem já assistiu às aulas está comigo em mecânica dos fluidos ou em reatores já viu esse conceito, mas para vocês eu vou explicar novamente. Quando se trata de um balanço diferencial, significa que eu vou estar analisando ponto a ponto. Eu vou estar analisando o meu sistema num determinado instante. Então, no instante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu tenho 4 horas de uma transferência de massa de um tanque para mais 3 tanques, onde eu estou bombeando. Imagine você bombeando um fluido para um tanque, para 3 tanques. E desses 3 tanques, esse fluido sendo bombeado novamente para alimentar uma torre de destilação. Então, o que acontece? Você vai ter aí um fluido que vai estar passando lá do início dos tanques, da alimentação do tanque, saindo por o tanque, indo lá para a torre, ou para um forno, para alimentar um forno, para alimentar um reator. Então, você vai ter isso aí variando a cada tempo. Então, essa transferência toda desse fluido, ela dura... É um estado transiente, mas você vai escolher um período de 6 horas, certo? Vamos escolher que 6 horas eu vou analisar essa transferência. Então, de um período de 6 horas, a cada instante, durante essas 6 horas, a cada meia hora, esse fluido vai estar se comportando diferente. Vai estar em um estado transiente. Por que ele se comporta diferente? Porque as tubulações são diferentes, porque a temperatura é diferente, porque há uma diferença de pressão, porque vai acontecer várias coisas que é a realidade. É como a gente, comparando com a gente, com o ser humano, a gente não é o mesmo de manhã até a noite, e nem é o mesmo todos os dias. Cada dia acontece um imprevisto e a gente muda. A gente precisa estar se reinventando o tempo todo para estar lidando com as situações do dia. Do mesmo jeito é o fluido. O fluido, por mais que ele tenha que se transportar por 6 horas de um local para outro, ele varia lá dentro. Tem entropia, que vai fazer as moléculas ficarem mais agitadas. O dia está mais quente, então o calor pode aumentar na tubulação maior do que o previsto e agitar mais as moléculas. O dia pode estar mais frio e o fluido pode ficar com preguiça lá e querer dormir mais e não movimentar nada, né?
Então, várias coisas acontecem. Pode chover e aí vai molhar a tubulação e vai esfriar mais do que o esperado. Tudo pode acontecer durante essas 6 horas, que esse fluido vai ter um comportamento diferente a cada meia hora, certo? Então, isso significa um estado transiente. E aí, se eu quero avaliar o comportamento desse fluido, fazer um balanço de massa, e eu quero ver a cada meia hora, eu uso o balanço diferencial, porque eu estou avaliando ponto a ponto. Agora, se eu quero ver o comportamento do fluido no todo, de 0 hora, quando ele começou, até o final, nas 6 horas, eu uso o balanço integral, porque aí eu faço o integral e eu calculo a integral de 0 a 6. Minha condição de contorno fica sendo de 0 a 6. E aí eu vou ter o global, o comportamento do fluido nesse período. Então, vocês verem derivadas integral lá no cálculo. Muitas vezes vocês não sabem onde vão usar aquilo e ficam fazendo um monte de conta e dizem, para que danado eu vou usar isso? Pelo amor de Deus, negócio difícil. Vocês vão usar assim. Vão usar sempre que vocês estiverem trabalhando com uma realidade. E a engenharia é uma realidade. Então, quando a gente trabalha só na forma algébrica, significa que a gente está desprezando a realidade. A gente está trabalhando na idealidade. Então, a gente está trabalhando na nossa zona de conforto, que tudo é fácil. Só que a realidade é outra. A realidade é que existem infinitas variáveis e que vão variar com o tempo. Existe a função tempo. Essa função tempo é que faz com que tudo seja diferente, não seja uma zona de conforto. Nem para a gente, nem para o fluido. O tempo é que está modelando tudo. Então, devido a isso, vocês precisam aprender diferencial, derivada e integral. Então, elas são importantes porque na engenharia, quando você inclui a função tempo, você só consegue resolver por meio de derivada ou de integral. Você não consegue resolver algebricamente, certo? Isso é a diferença de uma pessoa que tem um nível superior para uma pessoa que tem um nível de segundo grau, um nível básico. Se você não vê derivada integral no segundo grau, ainda não, né? No dia que vê, aí eu já vi que está mudando bastante. Então, isso é um diferencial. Então, esse balanço diferencial é para que a gente consiga calcular as coisas na realidade. Sendo que nós não temos ainda, nós temos a capacidade de desenvolver um software para fazer infinitas contas para a gente. Mas a gente não tem a capacidade, é humanamente impossível fazer um monte de conta na mão. Não é interessante? Então, quanto mais se aproxima da realidade o nosso balanço de massa, mais a gente depende de ferramentas computacionais para resolver isso. Não é que a gente não consiga fazer, a gente consegue, até porque os primeiros engenheiros, eles faziam tudo na mão, com papel de log, com plantas de papel. Até pena daqueles engenheiros. Ou não, né? Eles aprenderam bastante. Mas a gente não vai perder mais tempo, porque nós temos essa variável tempo, que influencia até na nossa vida também, no custo, no dinheiro de uma grande corporação. Então, é necessário que existam softwares e ferramentas, que é a parte da robótica, que vai fazer isso mais rápido. Então, a gente desenvolve o software, existe aí a engenharia de desenvolvimento de software, que desenvolve esses softwares para fazer mais rápido para a gente, certo? Mas a gente tem que ter o conhecimento do que colocar dentro do software, porque senão a gente vai colocar tudo errado e vai fazer o balanço de massa errado. Então, esses conceitos, eles são apresentados. Então, o balanço diferencial é ponto a ponto. Então, este tipo de balanço é mais comumente utilizado em processos contínuos, porém, pode ser aplicado em processos em regime transiente para a realização de uma análise em um determinado ponto do processo. Então, o balanço de massa diferencial, você consegue avaliar ponto a ponto. Então, como eu falei para vocês, se eu tenho esse tanque sendo alimentado e eu quero ver como é que está o balanço de massa no meio da minha alimentação, eu consigo ter com balanço de massa diferencial. No tempo de 2 horas e meia, eu consigo ter. No tempo de meia hora, no tempo de 1 hora. Então, eu consigo ver em diversos tempos o comportamento. Já quando eu uso o integral, não. Eu só consigo ver com o todo.
Eu consigo ver nesse regime, nesse espaço de tempo de 6 horas, o que vai acontecer. Eu consigo fazer o balanço de massa para as condições de contorno de zero, que é onde vai começar tudo, até as 6 horas. Então, com isso, eu já dei quase o assunto todo, né? Balanço, teoricamente falando, eu já falei o balanço diferencial e integral. É porque o livro separa, né? Vai ser mais na frente do integral. Mas eu acho melhor explicar já de uma vez a diferença. Vamos fazer um exercício aí. Tá claro? Entenderam a diferença de integral e de diferencial? Sim. E, Sim. fora a Entendi. Gabriela, alguém mais entendeu? Eu entendi. Ótimo. Então, em uma indústria produtora de fertilizante, há uma lagoa artificial utilizada para armazenar a água que deixa o processo produtivo, bem como a água da chuva. Após 24 horas de operação, foram despejados na lagoa 300 metros cúbicos oriundos da lavagem de gases, 5 metros cúbicos proveniente da água da chuva e 100 metros cúbicos resultante do sistema de resfriamento do reator. Ao passo que 200 metros cúbicos foram retirados da lagoa para diversos usos. Em 1 metro cúbico foi perdido e 1 metro cúbico foi perdido através de evaporação. Sabendo que a lagoa continha 240 metros cúbicos anteriormente, qual é o volume de água que haverá na lagoa após esse período? Certo? Então, perceba aí que tem um período de 24 horas. Né? Tá parecendo aquelas contas de matemática, né? Financeira, faz uma regra de 3. Então, aí tem um desenho, onde essa caixinha aí representa a lagoa. Eu tenho 3 entradas, que é 100 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, 300 metros cúbicos. E tem uma saída de 200 metros cúbicos e tem outra saída de evaporação de 1 metro cúbico. Então, esse é um esquema que a gente chama de croquis na engenharia. É um desenho inicial que a gente faz para entender o processo. Como é que está acontecendo. Certo? E aí ele quer que a gente quer saber o volume de água que haverá na lagoa após o período de 24 horas. Certo? Quando se passar 24 horas, quanto vai ter de volume de água? Porque foram tirados 200. E vai estar evaporando 1 metro cúbico. Vamos lá. Solução. O processo em questão está em regime transiente. E, portanto, a equação do balanço de massa se dá por acúmulo, vai ser igual à entrada menos a saída. Deseja-se encontrar o volume de água em um dado distante. Dessa forma, o balanço diferencial deve ser aplicado. Então, a gente faz o balanço, a entrada, quem é? 300 mais 5 mais 100. 405 metros cúbicos. Tá tudo em metro cúbico? Tá, então beleza, soma-se tudo. Se tiver em unidades diferentes, transforma. Saída. Ele deu 1 metro cúbico mais 200 metros cúbicos. 201 metros cúbicos. E acúmulo? Acúmulo é o que ficou lá dentro da barragem, né? O que não saiu, o que ficou acumulado. Então, eu subtraio o que entrou, menos o que saiu, e tenho um acúmulo de 204 metros cúbicos. Aí ele diz, se a lagoa já possuía 240 metros cúbicos, então, ao final das 24 horas, a lagoa terá um volume de quanto? Então, de 240, que era o que ela tinha lá, mais os 204, que foi o que sobrou durante as 24 horas de enchimento e esvaziamento da barragem. Então, eu tenho 444 metros cúbicos. Fácil, né? Essa questão. Essa é bem fácil. É só para treinar vocês no que é entrada e saída e o que é acúmulo. Perceba que ela foi resolvida algebricamente. Eu não usei nenhuma integral e não usei nenhuma derivada, não é isso? Bem facinho, concorda? Sim, é. Entendeu? Sim, professor.
Oi? Tem que ter dessas na prova. Tem que ter dessas, né? Não, que eu estou formando aqui engenheiros. Isso aí é para segundo grau. A gente tem que ter uma mais Tá no bonitinha. nosso livro, nem venha. Vai ter uma dessa para não zerar. Balanço integral. O balanço integral descreve o que acontece no processo em um espaço de tempo. Esse tipo de balanço normalmente é aplicado a processos em regime transiente, uma vez que o processo em regime permanente não apresenta variações, propriedades constantes, né? Portanto, a derivada da equação é nula. Aí vamos lá, balanço integral. Um exemplo. 2 misturas, metanol-água, estão contidas em recipientes separados. A primeira mistura contém 40% em peso de metanol e a segunda contém 70%. Se 200 gramas da primeira mistura são combinados com 150 gramas da segunda, quais são a massa e a composição do produto? Então, vamos lá. Primeiro faz o croquis, desenho esquemático do processo. Faz uma caixinha, se não conseguir desenhar o que se pede, pode fazer só uma representação de uma caixinha. Eu tenho na entrada 2 misturas, né? A primeira mistura, como ele falou, contém 40% de metanol. Então, a gente tem ali 40% em massa de metanol. Aí ele diz que em peso de metanol, que é massa, né? E a segunda contém 70% da mesma coisa, em massa de metanol. Se 200 gramas da primeira mistura são combinados com 150 gramas da segunda, então ele pergunta quais são a massa e a composição do grupo. Aí ele coloca 200 gramas da primeira mistura seria, no caso, a corrente, não é composição, já seria a corrente do balanço global. 200 gramas da primeira mistura e 150 gramas da segunda mistura. Lembrem-se que tem balanço global, que são quando eu somo as vazões ou as massas, vazão mássica ou a própria massa, o próprio peso. A vazão molar ou o próprio volume. A vazão volumétrica ou o próprio volume. Nesse caso, está dando vazão mássica. Está dando massa, no caso. Não é vazão. Por que não é vazão? Porque não tem o termo tempo, né? De hora. Gramas por hora. Tem só grama. Então, é só massa. Então, a gente tem 200 gramas da primeira mistura e tem 150 gramas da segunda mistura. Em massa. Aí, ele fala. Cadê? Aí ele pergunta, né? Qual é... Se 200 gramas... Tá. Quais são a massa e a composição do produto? Então, ele quer saber na última corrente, na saída, quanto é que eu vou ter de massa na saída e quanto eu vou ter de composição desse produto que está entrando. Qual o produto? Metanol. Né? Então, é um balanço sem reação química. Perceba que é um balanço global sem reação química, onde eu só vou ter como variáveis de processo, massa e composição, fração mássica, né? E aí, como é que eu vou encontrar essas correntes do final? A massa do final e o xizinho do final. Solução. As correntes de entrada e saída mostrada no esquema denotam os estados inicial e final. Para esse processo em batelada, já que não há reação química envolvida, os termos de consumo e geração podem ser omitidos. Então, a gente retira consumo e geração, de forma que todos os balanços tenham a forma de entrada igual à saída. Então, não tem nenhuma variação com o tempo também, ele não falou ali. Então, a gente tem que entrada igual à saída. Então, fácil. Eu vou somar o que está entrando, balanço de massa total. É o que entra mais o que sai, vai ser igual a massa, ou o que entra é igual a massa que sai. Então, o que é que está entrando? 200 gramas numa corrente e 150 gramas na outra.
tá tudo em grama, eu posso somar. Então, 350 gramas é o Mzinho que eu quero encontrar lá. É a massa total. E o balanço agora por componente. Qual o componente que eu tenho lá? Metanol. Então, se eu tenho metanol, meu balanço de metanol vai ser... eu tenho 200 gramas, vou multiplicar a quantidade de metanol que eu tenho, vezes a composição de metanol, somando com a outra corrente, a quantidade de metanol que eu tenho na segunda corrente, vezes a composição dele, que é 0,7. Isso vai ser igual a mesma coisa. A massa, que é 350, vezes a composição de metanol no final. Então, é bem fácil fazer o balanço por componente. Como é que eu faço o balanço por componente? Eu escolho o que foi dado, que foi o metanol, por exemplo. E aí, eu vou multiplicar sempre a massa por a composição. Do mesmo jeito do balanço global. Qual é a diferença? É porque no balanço global eu estou só somando as correntes. E nesse caso, não. Eu vou pegar a massa e vou multiplicar por a composição, para depois eu somar com a próxima. Então, compare lá. Onde eu tinha os 200 gramas, eu agora vou fazer 200 gramas vezes a composição. Então, é sempre M vezes X de metanol. Então, dá 200 vezes 0,4. Mais... Aí eu vou somar agora com a segunda corrente lá, que é o 150. 150 que é em grama, vezes o X de quem? Do metanol, que é o 0,7. Isso vai ser igual a quem? A massa do final, que é 350, que eu já tenho, vezes o X do metanol lá da saída. Aí, fazendo essa continha, a gente tem 0,529 de metanol na saída. Então, você agora tem o conhecimento... O que seria? Aí você pergunta, eu vi uma água ali, 60% de água. Por que eu tenho 60% de água ali? Porque se é uma mistura, eu vou misturar esse metanol com quem? Né? Uma mistura, geralmente, eu tenho que ter alguma coisa para misturar o metanol. Então, se eu coloquei nessa corrente 40% de metanol, os outros vão ter que ser água, né? E na outra, também é uma mistura, 70% de metanol. Então, eu vou ter quanto por cento de água? 30%. E no final, eu tenho que ter quanto de água? Tenho que ter 100, né? Vamos ver. Então, você pode fazer essa conta aqui para tirar a prova. Agora, conhecemos tudo acerca do processo, incluindo a fração máxima da água. Um balanço de água serve apenas para checar o cálculo. Então, se você quiser fazer um balanço, você fez o balanço de metanol. Agora, você quer fazer o balanço de água. O balanço de água, você já conhece tudo também. Porque o balanço de água é o que você misturou para completar a sua mistura. Então, se você... Ele já deu aqui como exemplo. Então, para a água, você vai ter agora essa massa de 200 multiplicado por 0,6, mais a massa de 150 multiplicado por 0,3, igual a massa do total, que é 350, multiplicado por X de A3, da água na corrente 3. Você pode enumerar a corrente 1, 2, 3. Aí você acha, entendeu? Faz a continha e tira a prova. Fácil, gente? Sim, professora. Bem facilzinho, né? Tá vendo como é fácil? Quando a gente aprende a dividir e multiplicar, a gente acha bem fácil somar e subtrair, né? Aí, vamos lá. Onde é que eu tô agora? Perdi. Continuando. Aqui, né? Aqui tem a continha da água, certo? Que eu tinha falado. 0,6, 150, 0,3. Agora, balança em um processo semicontínuo. Então, ali era um processo batelado, um processo semicontínuo. Borbulha-se ar através de um tambor de hexano líquido a uma vazão de 0,100 kmol por minuto. Então, perceba que a gente já tem um balanço onde eu tenho a variável tempo. Ele já está dando o valor em quilomol por minuto. A corrente de gás que deixa o tambor contém 10% molar de vapor
de hexano. Então, lá na saída, ele tem 10% molar de hexano, ele transformou esse 10% em 0,1 quilomol de hexano por quilomol de hexano. O A pode ser considerado insolúvel no hexano líquido. Use um balanço integral para estimar o tempo requerido para vaporizar 10 metros cúbicos de hexano. Então, aqui já tem uma carinha de engenharia, né? Ou seja, a empresa quer que você dê uma resposta, ela quer que você estime quanto tempo vai ser necessário para vaporizar 10 metros cúbicos de hexano. Você, como engenheiro do processo, Cristialdo, Gabriele, me diga em quanto tempo eu vou conseguir vaporizar esses 10 metros cúbicos de hexano, porque eu preciso dessa resposta urgente para passar para o cliente, para saber quanto eu tenho que comprar de hexano para o meu estoque. Então, como é que eu vou saber quanto eu vou comprar para o meu estoque? Eu preciso saber quanto ele está vaporizando, certo? Aí você fica doido, que danada é isso? Aí vocês conhecem de balanço de massa, vai e faz. Então, vamos lá. Então, aí tem um desenhozinho, onde nesse desenho tem a entrada de 0 quilomol de ar e tem a saída de N quilomol por minuto, que a gente não sabe quanto é, 0,1 quilomol por quilomol de hexano e 0,9 quilomol de que é esse 0,9? De ar, né? Está entrando 0,1 quilomol de ar e está saindo ali 0,9 quilomol de ar. Então, vamos lá. Como é que faz isso? Escrevemos depois um balanço integral de hexano desde o tempo igual a 0 até tempo F. O tempo que desejamos calcular. Então, o tempo 0 é quando começou. E o tempo F, ele quer saber em quanto tempo esse hexano vai evaporar. A gente não sabe, é o que a gente quer. O balanço tem a fórmula. Acúmulo é igual a menos a saída. Por quê? Acúmulo é igual a menos a saída. Porque não tem hexano entrando, né? O termo de acúmulo, que é a mudança total do número de moles de hexano líquido no sistema durante o tempo, TF, tem que ser negativo, certo? Porque é a saída. Já que o hexano está saindo do sistema. Uma vez que o número de moles de hexano evaporado ocupará um volume de 10 metros cúbicos e que a densidade relativa do hexano é 0,659, o termo de acúmulo vai ser igual a quanto? Onde é que você pega esse valor de densidade do hexano? Lá nas tabelas, no final do livro. Aí você tem que, fazendo um balanço, ΔN vai ser menos 10 metro cúbico de hexano, que é o hexano que vai ser evaporado, vezes ρ. Então, é o volume vezes ρ, ρV, vezes 10 litros, ou vezes 10 a terceira, que é a unidade, que é 1000 litros por litros, transformando aí, igual a vezes 1 quilomol por 86,2 quilos. Então, isso aí vai dar a quantidade de hexano. Então, esse balanço que você está fazendo aí, você vai fazer dos números de moles aqui. Vocês vão ter que colocar a equação para determinar quanto seria isso. Então, a equação é aquela lá de cima, que eu tenho que acúmulo é igual a menos saída. O acúmulo é igual a menos saída. Quem é que está? Qual é o volume lá do tanquezinho? Voltando lá para a questão, para entender. Use um balanço integral para estimar o tempo requerido para vaporizar 10 metros cúbicos de hexano. Então, esse 10 metros cúbicos é tudo que tem de hexano nesse cilindro de hexano, certo? Eu tenho 10 metros cúbicos nele. Eu quero saber quanto ele vai evaporar
em quanto tempo ele vai evaporar, certo? Então, eu vou precisar de tempo, de saber quanto é o tempo. Aí eu preciso ter todas as variáveis. Eu tenho a variável de saída, que é menos 10 metros cúbicos, que é quanto ele vai sair, quanto ele vai evaporar. Eu tenho a densidade relativa do hexano, que é 0,659. E aí eu vou encontrar quilomol de hexano. O que isso está fazendo? A gente está transformando metro cúbico de hexano em massa molar de hexano. Por que eu estou fazendo isso? O termo de saída do balanço é a taxa na qual o hexano sai do sistema. Então, eu tenho. Quanto é que eu tenho de A? 0,1 vezes a vazão molar vezes 0,1 quilomol de hexano vezes o tempo do processo. Então, se o balanço de massa é acúmulo é igual a menos a saída, eu vou ter o quê? Quem vai ser meu acúmulo? Vai ser a quantidade de hexano que eu tenho lá. Então, eu transformo esse hexano que foi acumulado, eu transformo a parte de volume multiplicando pela massa, eu consigo transformar no que foi acumulado lá. E aí eu multiplico, né? Eu peguei esse acúmulo e eu sei pela equação que acúmulo é igual a menos a saída. Quem é a minha fração mássica? 0,1, que está aqui, ó. Na minha saída, eu vou ter 0,1 quilomol de hexano por quilomol. Eu tenho essa fração máxima. Então, eu preciso ter a minha fração molar, mas eu tenho só em metro cúbico. Então, a dificuldade dessa questão é porque eu tenho duas unidades diferentes, certo? Eu tenho a saída dele aqui, que é dado em fração molar, que é 0,1 quilomol de hexano por quilomol. E eu tenho o volume aqui dentro em metro cúbico. O volume dele é em metro cúbico. Então, eu não posso fazer um balanço em metro cúbico. Um balanço... Eu vou fazer aí dois balanços. O balanço geral, que é aquele que diz que acúmulo é igual a menos a saída. E eu preciso fazer o balanço parcial, que é o que eu vou pegar a mesma coisa, o acúmulo multiplicar por a vazão do acúmulo igual a menos a saída, que é a massa da saída multiplicada por ou o número de mols da saída multiplicada por a fração da saída. Só que o que acontece? Eu não tenho isso na mesma unidade. Eu tenho meu volume em metro cúbico e tenho minha fração em quilomol por minuto. Minha saída em quilomol por minuto. Tá vendo? Ó? Borbulha-se ar através de um tambor de hexano líquido a uma vazão de 0,1 quilomol por minuto. Então, a minha vazão está em quilomol por minuto. A minha vazão do ar. A corrente de gás que deixa o tambor contém 10% molar de vapor de hexano. Então, se é 10% molar, eu tenho 0,1 de hexano, quilomol de hexano. Se eu tenho 0,1 de hexano e a minha vazão molar aqui, ó, tem que ser 1, então eu suponho que 0,9 vai ser do ar. Né? Porque se entrou ar aqui, se entrou ar para borbulhar, e eu consigo sair com 0,1 de hexano, de 1 que eu tenho aqui, do meu 100%, é como se fosse 10% de hexano que ele está dizendo. Então, 90% vai ser ar. Aí eu estou transformando agora em quilomol. 0,1 quilomol de hexano, 0,9 vai ser de ar. Essa conta a gente faz porque tem que somar 1. Ou somar 100% daqui. Aí ele diz, o ar pode ser considerado insolúvel. Ou seja, o que entra vai sair, né? No hexano líquido. Use um balanço integral para estimar o tempo requerido para vaporizar 10 metros cúbicos de hexano. Então, eu tenho 10 metros cúbicos de hexano aqui dentro do meu cilindro.
Eu quero saber em quanto tempo eu consigo evaporar ele, certo? Só que esse volume está em metro cúbico. Então, eu tenho volume só em metro cúbico. Mas eu estou trabalhando com vazão molar. Eu preciso transformar esse volume que está em metro cúbico em vazão molar. Então, qual é a vazão molar? Qual é a forma da vazão molar? Que vocês viram já lá no balanço de massa, lá no início. Antes do balanço de massa, tem uma forma do vazão molar. A vazão molar, ela é, perceba, ela é quilomol por minuto. Se eu tenho metro cúbico, como é que eu transformo metro cúbico em quilomol por minuto? Eu tenho que multiplicar por algo que eu tenha, que eu corte o metro cúbico e que eu fique com quilomol. A massa específica dele. A massa específica não é quilomol por metro cúbico? Então, se eu multiplico esses 10.000, esses 10 metros cúbicos, por uma massa específica do hexano, que a unidade dela é quilomol por metro cúbico, eu corto o metro cúbico e fico com quilomol. E o tempo? Aí eu preciso do tempo ainda, porque eu quero transformar em vazão. Aí foi isso que ele fez aqui, ó. É que ele não botou a fórmula. Ele botou, ó, 10 metros cúbicos vezes. Aí ele tem a densidade relativa, tá vendo? Para complicar mais ainda, ele tem a densidade relativa do hexano. O que significa densidade relativa? Não é a massa específica. A densidade relativa é dada na tabela. É a densidade que é 0,659 sem unidade. Ela é adimensional. Ele chamou de densidade relativa ao hexano. Mas como ele botou aqui 0,659 litro, a densidade relativa ao hexano. Aí colocou em 10 litros de hexano, eu tenho 1 metro cúbico. E em 1 quilomol de hexano, eu tenho 86,2 quilos. Ele fez aqui a massa molar do hexano, que é aquela que a gente pega na tabela periódica. Então, a complicação dessa questão foi isso. Foi porque ele não deu essa massa, essa densidade, ele não deu a densidade, não deu a massa específica, ele deu densidade relativa. Então, se ele deu densidade relativa, a gente vai ter que usar a massa molar do componente para poder transformar ela em massa específica. Se fosse já a massa específica, só era eu multiplicar, como eu falei para vocês. Se eu multiplicasse o 10 metro cúbico por a massa específica, que é metro cúbico, quilo por metro cúbico, a gente cortava o metro cúbico e já teria a vazão em quilomol, a massa em quilomol. Mas como não tem, aí a gente teve que partir para os dados que a gente tinha. Pegou a densidade, pegou a transformação de litro, para cortar esse litro, colocou que 1 metro cúbico tem 10 ao cúbico de litro, aí eu vou conseguir cortar o litro. E 1 quilomol, pegou a massa, tem 86,2 quilos. Aí eu vou conseguir cortar o quilo. Então, essa questão aqui, ela está usando todo aquele conteúdo lá do início que eu ensinei para vocês, que é as transformações de unidades. Quando você tem uma unidade em metro cúbico e você quer transformar ela em quilomol, como é que você faz? Tá vendo? Aí você precisa, por isso que ele botou os quadradinhos. Você precisa ter, nesse caso, ele teve que ter densidade, aí a densidade é em quilo, ele botou a densidade em quilo por litro, que fica mais fácil. Ele imaginou, para cada litro, eu vou ter tantos quilos, 0,659 quilos disso por litro, porque ela é relativa ao hexano. Então, relativa a 1 litro de hexano. 0,659 quilos para cada litro de hexano. 1 metro cúbico de hexano tem 10 a terceira litro. 1 quilomol de hexano tem 86,2 quilos, pegando lá a massa. Multiplicando tudo, eu consegui transformar um volume, certo? Que estava em metro cúbico, em uma massa molar, que ficou menos 76,45 quilomol. Então, a dificuldade dessa questão, relembrando mais uma vez, é você conseguir transformar, saber
transformar metro cúbico para massa molar, porque as minhas composições foram dadas em massa molar, ok? Uma vez que eu tenho essa massa molar, eu já sei quanto está evaporando em massa, né? Agora eu tinha a evaporação em metro cúbico, eu tenho a evaporação em massa. Agora eu já posso fazer meu balanço. Por quê? O meu balanço vai ser o que acumulou, vai ser o meu acúmulo, que é o que está lá dentro do meu cilindro, menos 76,45 kmol, é o que está acumulado no cilindro, agora em massa molar, igual ao quê? Igual a composição, né, vezes N vezes o tempo em F. Então, eu vou ter composição. Quanto é a composição dele? É 0,1. Quem é N? N é a vazão, a massa molar. Se é por minuto, no caso é vazão molar. Então, é vezes N. Perceba que esse N aí, ele tem um tracinho em cima. Esse tracinho em cima já diferencia. Se for só o N, ele é massa molar. Se for o N com tracinho em cima, ele é vazão molar, certo? Então, a unidade dele muda. Vazão molar, eu vou ter quilomol por minuto. Vezes o tempo, TF. Por que entrou esse tempo? Porque o acúmulo agora tem tempo, né? Aí eu faço essa conta aí e eu tenho o tempo, que é 6.880 minutos. Então, o tempo que vai levar para evaporar. Ele botou ali, o termo de saída do balanço é a taxa na qual o hexano sai do sistema, vezes o tempo do processo. Então, assim, o termo de entrada é o acúmulo, que é o que tem de hexano lá dentro do tanque, e a saída, como o estado é transiente, vai ser a vazão vezes o N vezes o TF. Aí, fazendo a conta aí, a gente tem 6.880 minutos. Vocês entenderam? Ou ficou confuso? Deu para entender, Ó, professor. quem é Tá mais N? um pouco complicadinho. Oi? Deu só mais um pouco mais complicadinho esse. É porque a complicação dele está aqui no começo, onde vocês, por isso que eu expliquei e reexpliquei várias vezes. A complicação dele está em 2 momentos. O primeiro momento é porque ele não tem entrada, tá vendo? Eu só tenho saída, nesse caso. É aquele tipo de balança que eu só tenho saída e acúmulo. Porque eu tenho o meu hexano acumulado, é que, na prática, o que acontece? Quando você compra esses cilindros de gás, eles vazam, eles evaporam. Quando você compra esse cilindro de gás, ele vai evaporando depois que você abre. E aí você precisa ter uma noção para você não perder o que você comprou. Você precisa saber em quanto tempo você precisa usar na prática, certo? Para que você não evapore. Por exemplo, lá no laboratório a gente compra cilindro de nitrogênio, cilindro de... tem nitrogênio, tem outros gases que a gente usa lá. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque no carnaval a gente comprou vários cilindros de nitrogênio para usar e a gente simplesmente não usou porque teve o feriado de Salvador no carnaval. Ele não é como aqui, que é 3 dias. Ele começa numa quarta e vai até a outra quarta, 8. Só que o prefeito ainda, para melhorar, ele ainda bota umas atividades segunda e terça que emenda com sábado e domingo. Resumindo, é uma semana inteira, de um sábado até outra segunda. Então, quase 15 dias de carnaval.
E aí a faculdade de engenharia de lá, para completar mais ainda, ela fica dando a entrada e a saída dela. A saída dela, uma saída vai para Ondina, uma saída vai para Barra e outra saída vai para o Campo Grande. Ou seja, o circuito do Carnaval de Salvador, ele é Campo Grande, Barra, Ondina. Então a faculdade tem que fechar. Então ela simplesmente fecha uma semana antes do Carnaval, porque o povo precisa fazer os camarotes. Vocês acreditam? Resumindo, todo o Carnaval lá em Salvador é 15 dias sem a faculdade funcionar, de engenharia. Que ela fica bem no... Aí a gente comprou o cilindro de nitrogênio lá para usar nos experimentos, abriu, usou só uma semana e deixou lá, porque só ia poder usar depois do Carnaval. Evaporou todo. Perdeu tudo. Caríssimo o nitrogênio. Então, na verdade, é isso. Quando abre, ele sai evaporando. Por isso é importante fazer esse balanço de massa, quem usa esses gases, para que ele possa ser usado antes que ele evapore do nada. Já pensou em você perder? Então, é isso. Esse balanço é um balanço que ele é usado industrialmente, ele é usado mesmo. A gente não fez, mesmo sendo engenheiro químico, a gente não fez o balanço. Se a gente tivesse feito o balanço lá, não tinha perdido. Depois que a gente pensou, disse, poxa, devia ter feito um balanço de massa aqui nesse cilindro, quando a gente perdeu tudo. Imagine, engenheiro químico perdeu. Mas o cara aqui da empresa é esperto, já mandou fazer logo o balanço, que é para saber se... Porque aí, nesse caso, a gente não deveria não abria o cilindro para usar um pouco só. Se ele vai ficar tanto tempo parado. Por isso que é importante saber o tempo. Porque se você vai abrir e você só vai usar de novo tantas horas depois, é melhor você não abrir. Você abrir só quando for usar tudo. Porque senão ele vai evaporar. Ali, ó, quantos minutos ele evapora. Se você transformar esses minutos aí em horas, a gente tem uma noção, né? Então é isso. Aí esse balanço de massa, ele tem acúmulo e ele vai sair, e ele vai ter saída. Não tem entrada. A única entrada é o ar. Porque o ar da atmosfera, ele vai entrar ali no cilindro. Tem os poros lá da vasilha, tem o... Como é que chama? Não fica bem vedada a tampa e ele vai entrar de qualquer jeito, o ar. Então é esse ar que vai borbulhar e fazer ele sumir. Tá claro agora? Gabriele? Sim. Ficou Tá, claro professor. com o exemplo prático agora? Sim, ficou. Sempre é bom ter um exemplo prático. Aí por isso que o balanço é diferente. Aí a complexidade desse balanço é só porque ele não deu as variáveis com as... deixa eu estar dando uns brancos. Ele não deu a variável na mesma unidade. Deu em unidades diferentes. Então, como deu em unidade diferente, a gente teve que ir correndo atrás do que se tinha. Então, se pegou essa densidade relativa e teve que ir atrás da massa específica do próprio hexano para poder fazer essa transformação de metro cúbico para quilomol. E depois, aí foi no final que a gente usou o balanço. Certo? Agora eu vou dar um intervalo de 15 minutos. E depois dessa aí, vocês precisam dar uma respirada. Vão tomar uma água, um café ou lanchar. Aí, daqui a 15 minutos, vocês voltam para a gente terminar, tá bom? Tá certo, professor. Tá? Vamos dar uma descansadinha. Eu vou parar a gravação, que ontem eu nem parei a gravação na hora do intervalo, ficou lá. Vai ficar enorme. Então, eu vou parar a gravação e daqui a 15 minutinhos a gente volta. Beleza? Beleza. Alguma dúvida mais? Alguma pergunta a mais?